Olá! Tirei algum tempo para descansar um pouco, tive alguns problemas de saúde, mas já estou melhor e voltando com o canal. Então, esse vídeo vai estar só aqui no Filosofia Ácida, não vou colocar no Núcleo de Ideias. O Núcleo de Ideias é um canal bastante específico para a ciência. E justamente esse é o tema desse vídeo: divulgação científica no Brasil. Vamos colocar o dedo nas feridas. Então veja, eu vou falar de casos muito específicos que eu presenciei, canais que eu fiz comentários sobre os erros ali e não fui respondido, fui ignorado, ou simplesmente o comentário foi apagado. Então veja, o que acontece na divulgação científica no Brasil? Você tem muita gente boa, é claro, que faz um trabalho sério, e mesmo os que eu vou criticar, eles fazem um trabalho de divulgação que ele tem problemas muitas vezes, mas em geral são louváveis as iniciativas. Sempre a divulgação científica é uma atividade muito louvável, mas ela não pode ser feita da maneira que tem sido feita, que é de forma industrial. Então produz-se material todo dia para satisfazer ali os milhares ou milhões de inscritos. Tem que ficar claro que popularidade não é eficiência. Isso tem que ficar muito claro. Então não é porque um canal tem 3 bilhões de inscritos que ele está falando, está passando as informações corretas. Então veja, você tem que, aliás, é uma atividade muito saudável, você verificar informações sobre tudo, não apenas sobre ciência, mas sobre qualquer coisa. Verifique as informações que estão sendo passadas. E canais, eu vejo a divulgação científica, e tenho feito isso há mais de 5 anos, inclusive combatendo negacionistas. Na divulgação científica tem que se ter a mesma seriedade que se tem na ciência, o mesmo rigor. Então veja, as pessoas em geral, elas não têm alcance a artigos científicos, e mesmo que tivessem, elas não os entenderiam. Então o que acontece? O divulgador científico, ele vai passar essa informação de uma forma um pouco mais palatável, ou seja, que as pessoas entendam. Mas ao fazer isso, perdem-se muitas dimensões. Então, uma pesquisa sobre um assunto qualquer, ao ser passada essa informação, ao tentar se passar a essência dessa informação, são perdidas muitas coisas, como eu disse. Então tem que se tomar um cuidado extremo. Nem tudo pode ser explicado com bananas e maçãs. É uma exigência que as pessoas têm, e eu tenho visto isso ao longo da minha carreira de professor de matemática, que você precisa contextualizar as coisas, né? Você não vai na padaria e recebe o troco em números complexos. Então nem tudo consegue ser passado para uma outra linguagem, sem haver uma perda imensa. Analogias, principalmente, elas chega um momento que a analogia se torna completamente errada. Não dá para fazer mais analogia. Não dá para explicar coisas da ciência de forma simples. Veja, os cientistas, eles têm um trabalho imenso. Eles fazem milhares de experimentos em cima de um assunto. Antes disso, eles tiveram uma base teórica complicadíssima, envolvendo cálculos, envolvendo coisas que a imensa maioria das pessoas não tem acesso, porque tem outras atividades, não tem a atividade científica. E aqueles que têm a atividade científica e que promovem esses canais de divulgação, eles têm que ter um cuidado redobrado ao passar essas informações. Não pode ser de qualquer jeito. Então veja, você tem o caso daquelas duas moças do canal Nunca Vi um Cientista. No caso específico em que eu comentei ali, não só eu, muitos amigos meus, inclusive Carlos Lima, professor Lang, elas simplesmente apagaram os comentários.
Então, hoje em dia, as pessoas tentam ser perfeitas, né? Não pode haver erro algum. Eu nunca vi isso, né, na história humana. As pessoas têm que ser perfeitas, nem que isso seja tudo forçado. Então, veja, a Ana Bonassa, eu acho que é o nome de uma das moças ali. Elas falam que o formato da Terra é um geoide. Não, o formato da Terra não é um geoide. Carlos Lima, que tem uma imensa especialidade nessa questão, ele comentou ali, e comentou de forma muito educada. Então, gente, é bastante simples. É colocar uma errata. No meu canal vocês vão ver dezenas de erratas nos vídeos. Não vejo o menor problema nisso, as pessoas erram. As pessoas erram. Parece que hoje ninguém pode errar, né? Então as pessoas erram. E eu já confundi, já fiz confusões que me corrigiram. Papiro, eu confundi papiro com... nunca mais me esqueço isso. Um é de vegetal e o outro é animal. Eu confundi pergaminho, papiro com pergaminho. Eu confundi os dois, me lembro até hoje. Então, papiro é vegetal, pergaminho é animal. Nunca mais esqueci, né? E me corrigiram, eu pus uma errata ali. Confundi na hora, acontece, né? Então, mas muitas vezes as pessoas querem cobrir um desconhecimento que elas têm do assunto, falando qualquer bobagem. Então eu acho que essas duas moças pesquisaram ali 10 minutos e falaram que o formato da Terra é um geoide. Não, o formato da Terra não é um geoide. Geoide é outra coisa completamente diferente. São superfícies equipotenciais, tem o vídeo no canal a respeito disso. Então veja, Carlos Lima foi lá e delicadamente corrigiu, chamaram ele de tudo quanto é coisa, palestrinha para baixo. Professor Lang foi lá e tudo. O que as meninas fizeram? Pediram a ajuda de toda a torre de marfim da divulgação científica no Brasil. Então foi lá o Pedro Lous, foi o Sacani, foi o Schwarza, todo mundo passando pano para as meninas. Está errado? Se virem esse vídeo, olha, está errado, não se age assim. Não se age assim. Então, divulgação científica não é muito difícil de fazer. Primeiro, você tem que ter uma base boa, né, em algumas disciplinas, química, física, matemática. E depois, pesquisar até sangrar os olhos. Então, meus vídeos demoram porque só coloco alguma coisa que eu tenho certeza. O vídeo de levitação acústica demorou 4 meses para ser feito, né? Então, tenho dúvida? Pergunto para alguém que saiba mais do que eu. Professor Lang, geralmente. Professor Lang é minha vítima. Então, pergunto para ele, mando imagens para ele ver se está boa. Então, o site do Professor Lang, a página que ele colabora, que é o CREF, Centro de Referência para o Ensino de Física, é de uma seriedade absurda. Não porque o Professor Lang é meu amigo, é porque é mesmo. Então ali vocês vão encontrar coisas com as referências muito bem explicadas. Então, esse vídeo das meninas eu comentei lá, o comentário foi apagado. Assim como vários outros amigos, o comentário também foi apagado, né? E pediram ajuda da Torre de Marfim, que passou pano, né? Então, esse foi um dos vídeos que eu comentei. Não só esse caso, os outros que eu vou falar, é falta de pesquisa, é falta de seriedade naquele assunto. Não estou dizendo que seja sempre assim para essas pessoas, mas que elas devam tomar certos cuidados. A produção de divulgação científica em escala industrial gera erros. E a população, em geral, a imensa maioria das pessoas que não tem acesso à ciência, elas vão se basear na divulgação científica para poder falar por aí desses assuntos e vão falar errado. O erro vai se transmitir por gerações. Então, há que se tomar um cuidado extremo. Tem um vídeo feito pelo Plugado Cortes, em que o Sacani fala ali um monte de bobagens. Outro vídeo que eu comentei também. O Sacani uma vez tirou um sarro da minha cara quando o Jaime me deu uma chance no canal dele. E o Sacani falou que filósofo não sabe falar sobre ciência, que confunde pedra com rocha, né? Coisa que ele faz o tempo todo. Ele fala pedra e rocha de forma indiscriminada, mas eu não poderia dizer isso. Enfim,
nesse vídeo do Plugado Cortes, que se chama Sem Argumentos, Terraplanistas Partem para a Brutalidade. Então o Sacani estava falando de um assunto que ele não domina de forma alguma, que é terra plana. Então terra plana eu falo há 5 anos aqui no canal. Lidar com essas pessoas é impossível, né? Você discutir com narcisistas você dar palco para narcisistas, principalmente, é você jogar gasolina no fogo. Então eu percebi que a Terra plana caiu muito depois que perdeu a atenção, né? Eu não falo mais do assunto, meus amigos não falam mais do assunto, aí eles têm que falar entre si, ou seja, não falam coisa com coisa como sempre. Mas Sacani estava falando sobre esse assunto, ele fala ali uma série de bobagens, de absurdos, né? Fala que 3.000 anos antes de Cristo já se sabia que a Terra não era plana, que Aristóteles já tinha provado isso, e que, veja, é uma frase que está tudo errado. Com o experimento das varetinhas, quem fez o experimento das varetinhas não foi Aristóteles, foi Eratóstenes. E não foi há 3.000 anos atrás, ou 3.000 anos antes de Cristo. Aristóteles mesmo é de 481 antes de Cristo, por aí. E então não foi a essa época, de forma alguma. Põe uma errata, simplesmente peça para o dono do canal colocar uma errata. É muito simples. Agradeça quem indicou o erro, inclusive. Não ignore. Não ignore. Agradeça, como fiz no meu canal ao longo de todo esse tempo. Ah, muito obrigado, tal. Só isso. Fica muito mais simples, muito mais honesto, correto, ético, decente, né? Do que o que eles têm feito. Ainda nesse vídeo, Sacani fala que, veja, em 1350 você tem ali as navegações e as pessoas tinham medo de cair para fora da Terra. Isso é um mito. Isso é um mito que já foi explicado e desmistificado há muito tempo. Então, Sacani, está completamente errado isso. Vejam o vídeo que eu falei. Então as pessoas, eles iam com 20 navios, então algum passaria ali. Não, isso nunca existiu. A partir da Grécia Antiga, qualquer pessoa com o mínimo de educação sabia que a Terra era esférica. A Idade Média, em matéria de conhecimento, não foi a Idade das Trevas. Isso também é outro mito. Então o que acontecia é que eles tinham medo, era de ficar sem água e sem comida. Porque as distâncias não eram muito bem calculadas. Já se sabia que a Terra era esférica. Isso era ensinado nas escolas de navegação. Acontece que eles não tinham muita certeza da distância. Foi justamente o que aconteceu com Colombo. Se ele não chegasse nas Américas, ia morrer todo mundo de fome e de sede. Os navios eram pequenos, tinham 20 metros, 20 e poucos metros de comprimento. Então não dava para levar muito suprimento. Dependendo da distância, acabaria a água e a comida, que foi o que realmente aconteceu. Se não chegasse às Américas, teria morrido todo mundo. Então, veja, um monte de erros nesse vídeo, né? Então, eu não sei a diferença entre pedra e rocha, e você não sabe nada sobre história e sobre terra plana, é claro, né? Que, apesar de parecer simples, não. É bastante complicado falar sobre esse assunto, principalmente com um terraplanista que, em geral, é um canalha. É completamente desonesto. Então, um outro caso, um terceiro caso foi do Domingos Neto. Comentei no vídeo dele também. É um vídeo em que ele sobe uma montanha com esta balança aqui, esse tipo de balança e um saquinho de moedas. Mede embaixo da montanha, mede em cima da montanha. Tá mais pesado em cima da montanha, porque tem a massa da montanha que vai atrair mais. Isso é um absurdo. Comentei no vídeo dele também. Falei, olha, o professor Lang, inclusive, calculou que seria impossível esse tipo de balança fazer essa medição. Impossível. E tem toda a razão o professor Lang. Veja, isso é feito com gravímetros. Então é um experimento, uma observação que o rapaz fez. É uma observação que não tem ali base teórica alguma.
não tem cuidados experimentais. Nenhum, nada. Não tem nenhum tipo de cuidado experimental. Não tem critérios experimentais. Então, não é assim que se divulga a ciência. Simples. Bastante simples. Não adianta ficar fazendo um vídeo por dia se tiver tudo errado. Não adianta. Então, não sabe, consulte alguém que saiba. Então, não tem só a parte científica que deve estar corretíssima. Corretíssima. Então, artigos ou... Não adianta você pegar, por exemplo, por isso que tem que se saber do assunto antes de fazer a divulgação científica. Então, você pega um artigo, lê, entende os cálculos que foram feitos. Estou para fazer aqui no canal, não sei se vou colocar aqui também, muita coisa vai estar só no núcleo de ideias, mas quero fazer um experimento sobre tsunamis. O tsunami também, ele é causado por uma avalanche, né? Então teve um caso muito interessante ano passado, na Groenlândia, que eu quero fazer no aquário, com a mesma proporção que aconteceu ali na Groenlândia. Na mesma, fazer em escala. Isso está dando muito trabalho. Então veja, a divulgação científica no Brasil, muita gente séria que faz, mesmo esses que eu critiquei, mas esses que eu critiquei, eles não podem falar sobre tudo o que eles quiserem, sem fazer pesquisa alguma. 10 minutos de pesquisa e vamos sair falando bobagem. Não, não é assim que funciona. Então essa é a minha opinião sobre a divulgação científica no Brasil. Eu falei sobre esses 3 casos que fiz comentários com a devida correção, a devida crítica, não foi respondido, não foram respondidos, né? Ou o comentário foi apagado, ou simplesmente ignoraram. Não é assim que se faz divulgação científica. Então, em resumo, pesquise até sangrar os olhos. Segundo lugar, não sabe, pergunte para quem saiba. Terceiro, errou, põe uma errata. E agradeça quem fez a crítica. Muito simples. Logo volto, então, já estou bem melhor de saúde, logo volto com vídeos no canal, fazendo experimentos, fazendo a divulgação das postagens do CREF, algo que eu tenho levado muito a sério. Então, apesar da postagem do professor Lang estar ali pronta, eu quero entender cada detalhe daquilo, fazer experimentos para ficar bacana. O professor Lang merece algo assim. É um grande divulgador científico. Acho que muita gente precisa aprender com ele. O meu muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima.